Olá, muito boa tarde. Está começando o Pauta Aberta. É o jornalismo da TV Evangelizar, que deixando muito bem informado a partir de agora. Confira os destaques de hoje. Morreu hoje, aos 83 anos, Jaime Lerner, arquiteto e ex-governador do Paraná. Sancionada a lei que determina que sobe de 6 para 50 o número de doenças que podem ser detectadas pelo teste do pezinho. Pesquisa mostra que são as crianças que têm sido mais contaminadas pelos adultos com o coronavírus e não o contrário, como se imaginava no começo da pandemia. Na nossa coluna sobre gestão de pessoas, saiba quais são as frases que devem ser evitadas no ambiente de trabalho. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. Morreu hoje, aos 83 anos, o ex-governador do Paraná, Jaime Lerner. Arquiteto por formação, Lerner ficou conhecido internacionalmente pela implementação do Sistema Integrado de Transporte Público da capital paranaense na década de 70. Morre aos 83 anos o ex-governador do Paraná, Jaime Lerner. Jaime Lerner já havia apresentado um declínio no estado de saúde, sofrendo problemas com a coluna e também com histórico de asma. Em março deste ano, ele foi diagnosticado com Covid, mas não apresentou sintomas graves. Lerner chegou a receber as 2 doses da vacina. Ele deu entrada no Hospital Evangélico Mackenzie com problemas renais e seu estado de saúde foi se agravando. Segundo as atualizações dos médicos, o estado de saúde do ex-governador era irreversível. Jaime Lerner foi responsável pela criação e estruturação do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC. Em 1965, participou do desenvolvimento do Plano Diretor de Curitiba, que resultou no processo de transformação física, econômica e cultural da cidade. Foi prefeito de Curitiba em 3 mandatos, em 1971, 1979 e 1989. Foi eleito governador do estado do Paraná em 1994 e reeleito em 1998. Recebeu diversas honrarias, como o Prêmio Máximo das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o título Honoris Causa da Universidade Politécnica de Cracóvia, na Polônia. Sobe de 6 para 50 o número de doenças que podem ser detectadas pelo teste do pezinho. A lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. O teste do pezinho é obrigatório e gratuito no Brasil desde 2001 e detecta, nos primeiros dias de vida da criança, 6 tipos de doenças genéticas, metabólicas e congênitas consideradas raras. Com a nova lei, o SUS terá 1 ano para aumentar para 50 os tipos de doenças detectadas pelo teste. Isso vai permitir tratamento precoce, evitar sequelas irreversíveis e até mesmo a morte de bebês. Ampliar de 6 exames para 50. Então é um aumento muito expressivo que trará benefícios incontestes para a nossa infância. Entre eles, o diagnóstico da anemia falciforme, da fibrose cística e de outras doenças raras. O teste do pezinho deve ser feito preferencialmente após as 48 horas do nascimento até o 5º dia de vida da criança. A cada ano, cerca de 2.400.000 bebês fazem o teste na rede pública. O exame é realizado em aproximadamente 29.000 maternidades e unidades de saúde em todo o país. As doenças raras atingem de 6 a 8% da população mundial. No Brasil, esse número significa por volta de 14 milhões de pessoas. 75% dos casos se manifestam ainda na infância, ou seja, o diagnóstico é fundamental para salvar vidas. Uma pesquisa da Fiocruz, em parceria com a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostra que são as crianças que têm sido mais contaminadas pelos adultos com o coronavírus, e não o contrário, como se imaginava no começo da pandemia. Joyce teve Covid em fevereiro desse ano, sentiu febre, tosse, perda do paladar e do olfato, mas felizmente com boa saturação de oxigênio no sangue não precisou ser internada. Mãe solteira e sem ter com quem deixar o filho de 4 anos, acabou contaminando a criança. Levei ele para o hospital porque ele tinha 40 graus de febre, a febre não passava, nenhuma medicação passava.
E aí eu levei ele para emergência e lá ele fez o exame e deu. Depois de 1 ano e meio estudando o comportamento do vírus, os cientistas vão derrubando mitos que surgiram logo no início da pandemia. Um deles era de que as crianças, por serem mais suscetíveis à forma assintomática da Covid e terem uma menor rigidez em seguir as medidas de segurança sanitária, poderiam ser vetores importantes de infecção dos adultos. Mas um estudo feito pela Fiocruz mostra que são os mais velhos que têm contaminado os mais novos. Segundo o estudo realizado com 667 participantes, a maior parte das crianças infectadas teve a doença depois do contato com o adulto sintomático em casa. Já se reconhece que o potencial da criança adoecer e aparentemente de transmitir parece ser menor. O vírus parece ter menos afinidade e ainda não se entende 100%, né? Pelas crianças. Uma outra preocupação, segundo o especialista, é que apesar dos milhares de estudos realizados sobre a Covid-19, o chamado Covid longo, ou seja, pessoas que passam até 6 meses com sintomas da doença, ainda não tem explicação unânime. Apesar do perfil crônico da Covid em algumas pessoas, o fato não é incomum em doenças infecciosas. Há diversos relatos sobre como pacientes que tiveram dengue e chikungunya, por exemplo, permanecerem com dores no corpo e indisposição por meses. A lista é grande e o porquê ainda está numa fase muito inicial, quer dizer, por que isso acontece, qual é o mecanismo, por que acontece em alguns, mas não em todos. Aí, digamos, a gente talvez saiba menos sobre esse pós-Covid do que a gente sabe sobre o Covid. O Brasil está na expectativa para uma terceira onda de Covid. Quem tem as informações para a gente é a repórter Malu Piccoli. Boa tarde, Malu. Oi, Fabrício, uma ótima tarde para você e uma ótima tarde para quem nos acompanha aqui no Pauta Aberta. 9 capitais e Distrito Federal estão com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. Outras 5 capitais estão acima dos 80%. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admite que a terceira onda da pandemia está próxima de acontecer no Brasil. Especialistas na área dizem que ela já chegou e que as causas para esses aumentos são a flexibilização das restrições, a vacinação lenta no país e a presença de variantes do coronavírus. Em São Paulo, o governo desistiu de afrouxar as restrições de horário em função da pandemia. A partir do dia 1º de junho, shoppings, salões de beleza, academias e restaurantes poderiam funcionar até 10 da noite. Mas o governo voltou atrás. Vai ser mantido o limite das 9 horas da noite até o dia 13 de junho. O estado voltou a ter mais de 80% dos leitos de UTI ocupados, o que não acontecia desde o dia 27 de abril. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Obrigado, Malu. O Ministério da Saúde lança hoje uma campanha de testagem em massa da população contra a Covid-19. O anúncio foi feito em uma audiência na Câmara dos Deputados. Os deputados pediram explicações ao ministro Marcelo Queiroga sobre a situação da vacinação contra a Covid-19 no país. Ele fez um panorama do calendário nacional de imunização. Somente agora, no mês de maio, nós distribuímos mais de 30 milhões de vacinas com estados e municípios e já distribuímos, desde o início da nossa campanha de vacinação, mais de 90 milhões de doses. Além das vacinas, o ministro anunciou que será feito um acordo para transferência de tecnologia. Isso significa que o imunizante poderá ser produzido aqui no Brasil. Esse acordo de transferência de tecnologia, aqui já adianta aos senhores, será assinado no dia 1º de junho. Marcelo Queiroga falou do colapso no sistema de saúde na segunda onda de Covid. Disse que o governo federal autorizou mais vagas de UTIs nos hospitais, totalizando 24 mil leitos em funcionamento. Liberou mais 2,5 milhões de reais para a compra de itens do chamado kits de intubação. Importou caminhões para o transporte de oxigênio e também recebeu doações de medicamentos. Sobre a nova variante descoberta na Índia e detectada no estado do Maranhão, o ministro da Saúde disse que tomou providências indo ao estado. E levamos 600 mil testes rápidos e, após a aprovação do PNI, mais 300 mil doses de vacinas. O ministro anunciou o lançamento para esta quinta-feira da campanha de incentivo ao exame de Covid-19 em todo o país. A meta é testar entre 10 e 20 milhões de brasileiros todos os meses. Hoje é possível, graças ao avanço da tecnologia,
ter testes de antígeno rápido, que em 15 minutos nos dão o resultado de positividade ou não. Caminhoneiros e motoristas de ônibus têm agora mais prazo para fazer o exame toxicológico. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, estabeleceu novas datas ao longo de 2021 para que os condutores possam realizar o exame com segurança em postos de coleta credenciados. Com 27 anos de estrada, este caminhoneiro conhece bem a importância do exame toxicológico. Boa parte dos acidentes é causado por excesso de trabalho vinculado ao consumo de drogas na estrada. Então, principalmente na época do transporte da soja. Os motoristas com carteira C, D e E ganharam agora um prazo extra para fazer o exame toxicológico periódico. A medida teve o propósito de evitar a aglomeração de mais de 4,5 milhões de condutores que precisavam regularizar a sua situação junto aos postos de coleta dos laboratórios credenciados pelo Denatran. Motoristas profissionais com data de validade da CNH até 12 de outubro de 2023 não vão ser multados na hora em que forem renovar a habilitação, a chamada multa de balcão, pela não realização do exame no prazo certo. Mas se esses condutores forem flagrados dirigindo sem ter feito o exame toxicológico dentro dos novos prazos estabelecidos pelo CONTRAN, estarão sujeitos à multa. O que buscamos agora é um cuidado maior na realização dos exames através de uma rede de laboratórios em todo o Brasil que possam praticar valores compatíveis ao serviço prestado. Depois do intervalo, na nossa coluna sobre gestão de pessoas, você vai saber quais são as frases que devem ser evitadas no ambiente de trabalho. Até já! Esse aí é um aparelho perfeito. Vamos colocar? Nem aparece. Se você busca qualidade em óculos e aparelhos auditivos, então venha para a Telesom. Aqui você encontra aparelhos de alta tecnologia e grande variedade de marcas e óculos com preço mais baixo da cidade. É Telesom, meu amigo. Atenção! A Top Term traz para você o melhor ômega 3, o legítimo, o original e mais puro ômega 3 do mundo. O Norwegian Top Term, trazido diretamente da Noruega, que é referência mundial em óleos puros. Ele melhora a saúde do cérebro e do coração. É um anti-inflamatório natural poderoso que vai te proteger contra as dores da artrite, artrose, reumatismo. Garanta já os benefícios do ômega 3 Norwegian Top Term. Ligue agora para o número que está na tela ou acesse o QR Code. Parcele em até 12 vezes sem juros, ganhe 50% de desconto. Agora vem a grande novidade para você. O cartão de crédito Top Term inteiramente grátis. Sem anuidade, um cartão de crédito para você investir na sua saúde e na saúde da sua família. Ligue agora, parcele em até 12 vezes sem juros, ganhe 50% de desconto, frete grátis e um presente surpresa da Top Term. O excesso de peso está te incomodando, não é mesmo? Parece que a vontade de comer só aumenta. O estresse já faz parte da sua rotina. Você nem quer mais subir na balança, não é mesmo? Não consegue mais se olhar no espelho porque não importa o que faça, você não consegue emagrecer. O ActiNutri vai te ajudar. Ele é o melhor emagrecedor do Brasil, porque os componentes são 100% naturais. Não tem contraindicação. O maravilhoso ActiNutri vai agir inclusive enquanto você dorme. Você vai voltar a ser feliz. Vai comer o que você mais gosta, porque você não precisa se privar de nada. Tudo com entrega rápida, gratuita para todo o Brasil e em 10 vezes sem juros. Esse é o ActiNutri, eleito 2 vezes o melhor emagrecedor do Brasil. É ActiNutri, é Floravita. Floravita.
Estamos de volta com Pauta Aberta dessa quinta-feira, 27 de maio. Eu agradeço a sua companhia e audiência nessa tarde. Voltamos a falar da pandemia. Já temos confirmação de casos da variante indiana aqui no Brasil. Quem tem as informações é a repórter Malu Piccoli. Olá, Malu. Oi, Fabrício. Agora eu volto com informações da nova cepa indiana do coronavírus que circula no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou ontem 7 casos da variante indiana da Covid-19 no país, sendo 6 no Maranhão e 1 em São Paulo. Este último é de um morador de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, que voltou da Índia no dia 22 e passou pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo a Anvisa, o passageiro apresentou na chegada um teste PCR negativo, feito 72 horas antes, e não relatou sintomas. Quando o resultado de um novo exame feito no aeroporto de Guarulhos, por conta do passageiro, apontou a presença do coronavírus, ele já tinha viajado para o Rio. O governo de São Paulo diz que só foi notificado após o segundo embarque e criticou a Anvisa por liberar o viajante. De acordo com a OMS, a cepa é mais contagiosa e reduz a eficácia das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca usadas no Brasil. Mas até o momento, pesquisadores não conseguiram estabelecer se ela está relacionada a quadros mais graves da doença. A cepa foi detectada em 50 países e tem sido associada à explosão da Covid-19 na Índia, que tem mais de 310 mil mortos. Eu volto com você no estúdio, Fabrício, desejando um ótimo dia para você e para todo mundo que acompanha o Pauta Aberta. Obrigado, Malu. Quinta-feira é dia do nosso quadro sobre gestão de pessoas e hoje o consultor Paulo Roberto, do canal Gente Competente, vai falar quais são as frases que devem ser evitadas no ambiente de trabalho. Olá, boa tarde a você que acompanha o jornal Pauta Aberta e também a nossa coluna Gestão de Pessoas. Vamos à nossa dica de hoje? Pois bem, hoje eu quero falar com vocês sobre algumas frases que são absolutamente inconvenientes no ambiente de trabalho e devem ser evitadas a todo custo, porque ela pode comprometer o seu profissionalismo, a sua carreira, a imagem que você deseja que a empresa tenha de você, ok? A primeira delas é clássica: não vou fazer esse trabalho porque não sou pago para isto. Ora, nem todas as atividades que nós desenvolvemos são mensuradas com ganhos pecuniários, ou seja, com dinheiro, com salário. Há outras formas de ganho. E quando você diz que não vai fazer uma atividade porque não recebe para isto, você está fechando as portas de um aprendizado. Afinal de contas, se você desenvolve novas atividades dentro da sua empresa, você cresce também profissionalmente com isso. Muito bem, outra frase que deve ser evitada, mas que os líderes amam muito, né? Ah, se o fulano de tal não estiver aqui, as coisas não andam. Ora, quando se fala isto, significa que há uma chefia ou uma liderança centralizadora. As pessoas não foram desenvolvidas para que possam ser autogerenciadas, ou seja, se o gerente, se o líder não estiver ali para dizer o que se deve fazer, as pessoas não fazem, não é? Porque afinal de contas, se o fulano de tal ou a fulana de tal não estiver ali, as coisas não andam. Outra frase que deve ser evitada, né, que se ouve muito por aí: se você quer que uma coisa seja bem feita, faça você mesmo. Esta frase também tem a ver com algum tipo de comportamento centralizador, ou seja, aquela pessoa que não sabe e não gosta de delegar. Ela acredita que ninguém consegue fazer melhor do que ela. Por isso é que ela se expressa dessa forma: se você quer que uma coisa seja bem feita, faça você mesmo. Estas são frases que devem ser evitadas a todo custo. Outra também que é comum, né? Principalmente você que é gerente, você que é líder: olha, pode deixar que eu faço. Vai fazer outra coisa e deixa que eu resolvo. Ora, a função de um líder não é desenvolver as atividades operacionais dos membros da sua equipe. A função de um líder é coordenar os esforços. Então, se a pessoa a quem foi delegada uma tarefa não está conseguindo se desenvolver bem, ensine-a, ajude-a, oriente-a, para que ela possa se tornar um ótimo profissional e, com isso, seu trabalho como líder também será muito melhor. Tá bom? Aqui está a nossa dica de hoje. Espero que seja bastante útil para você. Um forte abraço. Até o próximo encontro. Confira agora como está o tempo nesta quinta-feira em todo o Brasil.
quinta-feira ainda começa fria em parte do centro-sul do país por causa de uma massa de ar frio de origem polar. Ainda pode gear entre o extremo sul paranaense, o Planalto de Santa Catarina e a Serra do Rio Grande do Sul. O tempo continua firme e sem chuva nas demais áreas do sul, no estado de São Paulo, em todo o centro-oeste e desde áreas do Acre e Rondônia até o interior do Nordeste. Devido a uma mudança na direção dos ventos em alto mar, pode chover em forma de pancadas isoladas entre a tarde e a noite no centro-sul e leste mineiro, inclusive na Grande Belo Horizonte e na Zona da Mata, em Vitória e também sobre a metade norte fluminense. Na capital do Rio de Janeiro, o tempo continua firme. Devido à infiltração marítima, que é muito comum nesta época do ano, chove de forma passageira entre as capitais Salvador e Fortaleza e também na região de São Luís. Nas demais áreas do norte do Brasil, inclusive na capital Boa Vista, as pancadas de chuva serão recorrentes e há risco para chuva forte. O dia começa com apenas 9 graus na região de Porto Alegre e a mínima de 13 graus na capital paulista. Máxima de 29 graus em Brasília, 26 graus em BH e 25 graus em Florianópolis. Famílias carentes de Curitiba estão sendo beneficiadas com as hortas comunitárias. Nossa equipe acompanhou o trabalho de expansão em uma dessas hortas na capital do Paraná. 5.500 metros de cultivo comunitário que começou ajudando cerca de 65 famílias e depois cresceu, e muito. Hoje, cerca de 1.200 quilos de verduras e hortaliças saem da horta comunitária Vila Pantanal, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, fornecendo vegetais fresquinhos diariamente a cerca de 80 famílias da região. A gente vem acompanhando aí uma adesão da comunidade cada vez maior, né? Muitas vezes a horta ela acaba atraindo a atenção da comunidade pelo movimento, depois as pessoas começam a agregar. Essa horta ela foi crescendo em partes, né? Então hoje a gente está entregando a ampliação. Começou com um grupo relativamente pequeno e hoje a gente já está chegando na casa dos 80 hortelões. Inaugurada em setembro de 2018, numa parceria entre a Prefeitura de Curitiba, as empresas Rumo e Brado Logística e a Associação Evangelizar, a horta é cuidada pelos próprios membros da comunidade, como a dona Dirzinha. Eu venho aqui para aguar a planta, né? E o meu canteiro, e quando eu vejo que está muito seco de alguém assim que é ao lado, que eu posso ficar andando, ainda dou uma aguadinha, né? Aqui tem tudo quanto é tipo de planta, quais tem, né? De cheiro verde, né? Plantei mandioca, planto abobrinha, né? Quando tem tempo, né? Delas. Neste ano, a horta passou por uma revitalização. O espaço ficou ainda maior e mais famílias serão beneficiadas. A inauguração oficial da extensão do projeto contou com a presença do prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Cada uma das senhoras e dos senhores que aqui estão representam a garantia de que Curitiba acredita nas famílias e acredita nos seres humanos. Então, ao ampliar a horta Folha do Pantanal, ampliar a horta número 25 de Curitiba. Agora nós já temos 102 hortas comunitárias em Curitiba. Ao ampliar a horta número 25, nós afirmamos a grandeza e a nossa alegria pelo grande nome de Curitiba. A Austrália registrou o primeiro nascimento de demônios da Tasmânia em território continental em mais de 3.000 anos. Parte dos esforços de um grupo de conservação para que a espécie não seja extinta. O demônio da Tasmânia é um marsupial e esta fêmea foi encontrada com 7 filhotes crescendo na bolsa em um parque de conservação na Austrália. A notícia emocionou os responsáveis pelo instituto, que chamaram este de um momento histórico. 25 mil deles ainda vivem na ilha da Tasmânia, mas estavam desaparecidos na Austrália e corriam sério risco de extinção depois que uma doença se espalhou entre os animais nos anos 90. Tim Faulkner, presidente do Instituto Alce Ark, diz que eles são importantes para manter o equilíbrio do ecossistema, controlando pestes, além de garantir a população de gambás, cangurus e de pequenos mamíferos.
O Pauta Aberta dessa quinta-feira está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do programa Vida em Foco. Até lá!